Olá. Ora, bom dia. Eu fui desafiada pelo meu amigo e antigo ex-coralista, Fernando Coelho, que nos abandonou muito cedo, não sei porquê, mas pronto. Ora, eu comecei no coral, tinha 12 anos, e os meus 12 anos não eram os 12 anos de hoje em dia, não é? Era uma sociedade muito fechada, tínhamos a catequese, e surgiu o coral. Eu era muito nova, mas o Fernando Cardoso, como eu vivia perto da sacristia de Salvador, e que foi onde nós começámos propriamente. Padre Búzios cedeu-nos o espaço e nós, ainda algumas vezes, também no Salão de Salvador, tinha um piano e muitas vezes íamos até lá. Mas eu tinha vergonha, mas os meus 12 anos da altura, agora era para aí 6 ou 7, e eu tinha vergonha. Mas o Fernando ia-me buscar a casa, ia-me buscar e a minha mãe dizia-me: "Oh, Sr. Fernando, peço desculpa, mas ela disse que não havia hoje." Vá, anda lá e tal. Pronto, e assim comecei. Era a mais novita. Entretanto, foi comigo algumas colegas de colégio, e já lá havia mais também, e então formou-se um grande grupo. Na altura estava tudo desejando de haver um sítio, um espaço, onde as pessoas convivessem, e nós sentíamos lá bem. Primeiro, cantar faz bem, e era uma coisa que eu também gostava. E depois para alguns, se calhar, era um sítio onde podiam conviver, porque não havia muito onde se pudesse conviver. De maneira que assim fomos andando. Entretanto, o Fernando foi para o Ultramar, que era o nosso maestro, e veio um senhor que estava aqui no banco, que era o Adelino, mas não era o Adelino Vieira Santos. Tínhamos um Adelino membro do coral, ele era coralista. E ele ficou, era uma pessoa ligada também à música, durante algum tempo, mas depois, eu era muito novita, não participava muito digamos assim, mais calhambices, e aquilo começou a gerar ali uns certos confrontos, e ele levou as pessoas que quiseram ir com ele, formar um coral, que era o Coral de Torres Novas. Eu não fui. Eu, a Messia, a Carolina, a Brandes, e mais uma pessoa ou outra que ficaram, mas nós continuámos a manter aquele hábito de ir àquele dia ali. Não íamos para a sacristia, mas ficávamos ali naquele lado que tem um banco e dava para a minha casa, e eu aproveitava para sair de casa um bocadinho. Pronto, isto passou-se. O Fernando regressou do Ultramar, pegou em quem quis começar, e eu nunca abandonei. Isso é, não fui discípulo. Entretanto, os anos foram passando, e o Fernando vivia em Lisboa, era casado, já tinha filhos, e já tinha uma vida um bocado comprometida, e eu, que estava em Lisboa a estudar na altura, vinha com ele aos fins de semana, à sexta-feira, aos ensaios. Entretanto, eu acho que já tinha uma das miúdas, quando ele desistiu mesmo e deixou o coral. Ficámos com o Fernando. Não, eu não tinha, não, peço desculpa, não tinha nenhum. Veio o Fernando Cardoso, foi-se embora, conseguimos o José Alberto. Foi uma bomba que caiu. O homem era o menino do Lopes Graça. Sabia muito. Depois era um moço novo, bonito, pronto. Nós até mais tarde só dizíamos: "Tu és o vinho do Porto, tu fazes velho", mas era verdade, ele foi sempre uma pessoa, era uma pessoa que sabia muito, era uma pessoa que tinha muito à vontade no meio, que se movimentava muito bem, era novo. Pronto, e fizemos uns anos completamente loucos às vezes. Alba, e quando tu estás a dizer isto, também estás a falar da evolução do coro
Em termos de repertório e tudo, porque vocais. Primeiro começaram muito ligados sim, à igreja, às coisas da igreja. Mas, muito sinceramente, aquilo foi uma subida enorme. Sim, porque o Zé Roberto tinha outras preocupações, a nível vocal. Pronto, ele criou em nós uma sensibilidade diferente daquela que nós já tínhamos. E então ali começou uma outra vida social. Ali é que se partiu, depois fomos casando, fomos fazendo a nossa família, mas a nossa família sempre ligada àquela família coral. Muitos almoços faziam, os nossos meninos iam criando juntos e não havia cada um não tinha uma mãe naquela altura. Uma de nós era a mãe deles todos, se fosse preciso. Ou ralhar, ou ir à casa de banho, ou qualquer coisa. Pôr os meninos na ordem, porque às vezes o Zé Roberto também se passava com tanta barulho que havia. Pronto, havia que pôr realmente norma naquilo. E de facto tivemos uns anos lindos. Não corremos o mundo, mas corremos numa grande parte. Muitos países nós conhecemos, tudo quanto nos ouvia, e isso dava-nos uma segurança. E agora, só querem pessoas que sabem música. Nós não sabíamos música, mas nós tínhamos uma intuição, uma sensibilidade. Os gestos do Zé Roberto, nós percebíamos todos. E ele conseguia tirar de nós uma afinação, uns silêncios. Eu hoje não estou, mas ainda me dói não estar. E realmente vivemos momentos lindíssimos, momentos de gozo, que tirávamos daquilo que fazíamos, um cansaço, mas nós éramos novos e também aguentávamos tudo. Aquelas viagens que nós fazíamos para o estrangeiro de autocarro, aquilo dava um filme. Ele dava um filme e era um dia fomos ao Algarve, não sei se tu foste, que o Nuno levou a viagem toda a contar a anedota do pai que tinha 3 filhos. Só pronto, isto é apenas uma amostra daquilo. Sim, porque o coro conjugava muito uma grande exigência do ponto de vista musical. Muito grande. Tinha responsabilidades muito grandes. Nós, no caminho, durante a viagem, o Zé Roberto não permitia que ninguém falasse alto. O Zé Roberto não permitia que se fosse beber água gelada. O Zé Roberto exigia de nós, e ainda bem que ele exigiu, porque fez de nós seres mais competentes, ajudou na educação que nós tínhamos tido e aquilo complementou a nossa educação. Sim, e aquilo que eu ia dizer era que se conjugava muito o aspecto do espetáculo, o aspecto, a exigência do coro quando se apresentava em concerto, mas depois também veio o outro lado humano, o lado por trás e o lado depois dos espetáculos que ajudava a suportar isso tudo. Exatamente. Nós tínhamos muitas vezes saído dali à meia-noite e meia ou 1h e no dia de manhã tínhamos que estar a partir. E ele exigia muito, mas nós também contribuíamos. E, de facto, foram momentos de exigência da parte dele, mas também de retribuição da nossa parte. E depois, o público, aquilo que nós sentíamos que o público também nos dava a nós, porque era pé, aplaudir. Pronto, foram de facto, ainda bem que eu tive o gosto, o prazer de passar por ali, porque de facto não tínhamos também mais nada para conviver e isso ajudou-nos também a gostar e a saber realmente receber quem vinha e conviver, porque tentávamos que a pessoa viesse para o nosso lado e as pessoas gostavam de estar. De maneira que, de facto, os nossos filhos foram ali criados todos. Dali
dali, pronto, também acabaram por sair, muitos deles, a minha mais velha passou pelo coral. Na primeira escola de música, e depois tivemos a complementaridade da escola de música, que o Walter, ele realmente foi ele, também fui a Lisboa, ao Ministério, fui eu e mais 2 ou 3 com ele quando fomos pedir apoio, e de facto, pronto, fez-me muito bem participar nestas coisas todas, cresci muito, mas penso que também ajudei a crescer. E depois, a altura em que me foi vedado voltar, está aqui. Muito... Olha, como é que tu lembras-te ali, o que é que era o coral em Torres Novas, o coro, as pessoas que estavam no coro, porque eu acho que eram pessoas que criavam esse grupo muito definido, e era tão definido que às vezes não era muito fácil pessoas entrarem, digamos assim. Houve um período que houve essa discussão. Porque a união entre as pessoas era de tal ordem que a pessoa quem que a vinha de primeira fora vez, sentia, não é? se bem que nós depois começámos a perceber. Claro. Não, era involuntário, era absolutamente involuntário. É que havia, mas era só por causa da coesão que havia e da proximidade que havia entre os que estavam. É que nós já não precisávamos de um falava e o outro percebia logo que realmente era assim, ou continuava, ou não continuava. Mas era um grupo muito diversificado. Muito diversificado. Até a nível cultural. A nível cultural, isso que é tudo. E depois, na passagem para depois do 25 de Abril, tu tiveste antes e tiveste depois. E o que é que tu salientarias mais dessa diferença de tempos? Dessa altura, penso que não se verificou muito. A passagem do 25 de Abril não se verificou tanto. Houve depois também da parte de alguns elementos, até no mestre, também libertar um bocadinho mais, não haver... Pronto, as pessoas talvez elas próprias tivessem essa intuição e se libertarem um bocadinho mais. Mas a nível, a outros níveis, para nós mantivemos sempre aquele ambiente familiar. Sempre. Mas, na verdade... E como é que achas que o coro era visto pela população de Torres Novas antes e depois? Eu, para te ser sincera, não notei, assim, na parte do público, não notei, porque o público, quando nós... Eu penso que começou a haver mais participação do público depois do 25 de Abril. Antes era um bocadinho, se calhar, mais fechado. Mas eu nunca senti, porque nós vamos para... Eu ia para ali, dava-me um prazer imenso cantar. E a mim e aos outros. E de facto, se calhar, nem pensava muito nisso. Sabes que nós... Mas o coral tinha... É reconhecida a importância do coral a nível da cultura em Torres Novas. Sim. Era uma associação prestigiada, muito prestigiada, muito importante. E desde muito cedo ganhou prestígio, mesmo antes da vida do Roberto, no tempo do Cardoso, já tinham discos gravados, já também trabalhava na Philips, não é? E também possibilitava, mas já tinham aparecido. Um bom lugar na Philips. Já tinham aparecido, mas já tinham atuado em circunstâncias que davam prestígio ao coro. O coro ganhou importância, mesmo dentro de um determinado modelo. Antes de vir o Robert era importante, como coro amador, é preciso não esquecer que estamos lá com o coro amador. Em Torres Novas também não, as pessoas também estavam ávidas, e então quando começou o coral, se formou e começou a aparecer, foi sempre muito bem aceito pela população. E quando íamos fora era a mesma coisa. Já tínhamos, és do Fidelis, a senhora pertence ao Fidelis. Muitas vezes isso me aconteceu. Uma vez em Lisboa, fui uma consulta ou coisa do género, e lá comecei a falar, portanto as pessoas eram assim, que gira, a senhora eu já ouvi falar muito bem do coral Fidelis. É cá em Lisboa, não, o coral Fidelis é em Torres Novas.
Pronto, quer dizer, isto anotava-se em muitas situações. Porque havia discos gravados, havia-se na rádio, havia espetáculos que eram muito. Vinha cá a emissora nacional. Exatamente. Portanto, ganhou uma projeção muito grande, mesmo depois, antes do 25 de abril. Antes do 25 de abril. Já tínhamos coisas gravadas. Discos gravados, já havia isto. E depois. Também depois foi difícil também de fazermos com o Robert fazermos gravações. Foi um bocadinho difícil. Mas ele tinha uma projeção enorme porque, a nível político, por causa do Lopes de Graça. E nós começámos a fazer concertos a nível político também. Estávamos abertos a todas as... Embora nunca intervindo em organizações partidárias. Não, isso não. Mas uma vez, um concerto que tivemos em Évora, cantámos Os Homens que Vagam, 73, e aí caíamos indo todos de cana. Mas pronto, a coisa sanou, mas o Coral Fidelio estava muito bem sinalizado lá nos pits, na pit. Tínhamos lá o nosso nome. Se não fosse todos, pelo menos dos mais, tinham mais responsabilidade no local. Mas, a nível político, começámos a abrir mais o leque e começámos a cantar as canções do Graça. E de facto, depois o Zé Roberto também tinha peças que, meu Deus, como no outro dia falávamos, aquelas peças que nós metíamos aquilo não sabendo música. E não sabendo as línguas. E não sabendo as línguas. Mas fazíamos sempre uma aula de dicção. Ele fazia muitas aulas de preparação. Preparação e dicção. Isso sempre foi uma coisa que a mim me admirou muito no Porto, porque cantando em francês, o inglês, mas no alemão, o latim. E mais tarde chegámos a cantar peças naquelas línguas eslavónico e em húngaro. Não sei se te lembras. Mas para mim o latim não tinha. Foi uma língua que eu sempre. O latim era mais agora acessível, agora o alemão tinha que se treinar. E nós próprios, uns com os outros, treinávamos. E falar a língua é diferente de cantá-la. Sempre podemos dar ali uma nuancezita. Mas o Roberto também era muito exigente. Fazia uma coisa, não sei se tu concordas, mas que eu achava muito importante, que era a contextualização que ele fazia das peças. Sempre. Quando ensaiava uma peça. Quando ensaiava. E nos concertos. E depois contextualizava aquilo e nós estávamos a dizer informação e isso permitia a tal diversidade cultural das pessoas, não é? E depois era gente como todos acabavam por... E quando vinham quando nós tínhamos que repartir repertório com quem nos vinha visitar, ou nós que íamos visitar, eles admiravam-se porque nós éramos dos coros que melhor dicção tínhamos da língua deles. E de facto era um grande trabalho do Zé Roberto. Pois é. E ele tinha a preocupação, no concerto, sobre as peças, ele explicava. Isso eu acho que o coro tinha, isso deve sem dúvida muito ao Zé Roberto. E depois embora já houvesse antes, mas eu estou a falar mais do período, na altura do 25 de abril, que foi quando eu entrei, não é? E apanhei aqueles anos a seguir logo. E lembro de ele falar muito e salientar muito a importância do coro enquanto dinamizador de cultura, transmissor de cultura. E há uma coisa que ele dizia, que eu nunca me esqueci e que fazia todo o sentido, que era ele dizer: o coro tem a mesma qualidade quando na mais pequena aldeia como na sala mais importante. Com um espectador ou com exatamente, ou com mil. E tivemos uma vez um concerto em uma aldeia, não lembro se era aqui no conceito, mas que estavam só 2 pessoas sentadas na Assembleia. E nós cantámos com um gosto, com prazer. Mas porquê? Porque ele já nos tinha transmitido esses valores. Porque não é natural. Mas, de qualquer das maneiras, nós fazíamos... Era como se fosse um ensaio. Ele dizia muita vez, era como...
com o ensaio vocês cantam aquilo que eu vos peço. Façam o mesmo agora. Sim, mas os ensaios eram muito urgentes. Às vezes estávamos. Não quero precisar, mas às vezes estávamos entre tempos infinitos a cantar uma mesma frase e não saía daquilo. E começávamos a fazer. E era desesperante. E quando fazíamos intervalo, ele começava na mesma frase e às vezes até aquilo. Sim. Era muito exigente, de facto. Mas ele também dizia uma coisa que era: vocês têm mais responsabilidades porque vocês são amadores. Parecia um contrassenso. Parecia um contrassenso, mas eu lembro dele me dizer: não, vocês são amadores. Amador significa aquele que ama aquilo que fazem. E se vocês são amadores, vocês têm que se despedir mais. Respondíamos. Ele é que muitas vezes não dava a mão à palmatória, mas ele dizia: E pois, porque ele às vezes pregava partidas em pleno concerto, ele muitas vezes alterava completamente. E quando ele, a ordem nós fomos pasta toda organizada, e ele pregava. Ele fazia eu fiz isso para ver se vocês estavam. Coisas não estávamos à espera e ele exigia mesmo. Mas ele dizia, era de propósito, para ver se vocês estavam atentos. O coro foi sem dúvida uma instituição de grande prestígio para todos nós, não achas? Foi, sem dúvida. Talvez aquela de Torres Novas também não estou a ver mais nenhuma que tenha tido prestígio a nível internacional. Não, também acho que não. Também acho que não, só vai aparecer que liga, pronto. mas eu acho que não. Mas penso que não houve, exceto quando o Rancho de Riacho, mas aqui em Torres Novas mesmo, na Vila, no Rancho de Riacho, tinha uma projeção já a nível mundial incomparável também. Mas eles são bailadores, eles também também com alma. Também fizeram sempre com grande exigência. Sim. É isso. Dessa maneira muito exigente. E aqui nós foi. Eu entrei muito novo para o corpo, como tu parece. Eu tinha 15 anos. Nós achávamos que vocês eram muito velhos, mas na verdade vocês tinham 20 e poucos anos ou 30. Mas como eram casados e. Eu estava grávida da Xana. Sim. Eu entrei no dia 4 de abril de 74. Ela nasceu em agosto. Quando eu entrei. E guardei também memórias. Mas também não sentiste que houvesse da nossa parte. No tempo que eu entrei, tinha saído muita gente do coro. Aliás, eu entrei por primeira casa, nunca me tinha passado pela cabeça entrar para o coral. Embora conhecesse algumas pessoas que lá estavam, ou que já tinham estado, mas eu entrei para o coro por primeira casa. Eu saí à rua, eu acho que foi num fim de semana, uma sexta-feira, não sei se estava de férias, saí à rua e encontrei que esteve lá pouco tempo, mas que ia para o ensaio e disse: não queres vir assistir ao ensaio do coral? Eu disse: esse ensaio do coral? Sim, anda lá porque aquilo é giro, não sei o quê. E eu fui para assistir ao coral na sede do Serpa Pinto. Do Vítor Pinto. Por cima dessas, aí na sede. E subi as escadinhas. Já não participaste nas obras? Subi as escadinhas, veio o Robert ao pé de mim e diz-me: então chega aqui. E eu fui atrás dele. Ele sentou-se lá no órgão, lá havia. Repete lá isto. E eu, se olhar para ele, muito espantado, porque eu só ia para assistir ao ensaio, não é? Canta lá. E eu lá repeti: olha, agora canta ali no meio daqueles senhores. E mandou para o pé dos senhores. E eu fiquei ali no meio, nem percebi bem o que é que estava a acontecer. E depois fiquei lá 12 anos seguidos, naquela altura. Não chegaste a andar pelas ruas a cantar? Não andei tantas vezes. Quando acabava o ensaio, tantas vezes. Todos pela... Depois aquilo era uma das coisas marcantes, mesmo logo a seguir, o 25 de Abril, quer se queira, quer não, trouxe um espaço de uma alteração enorme nos hábitos, a liberdade, a alegria que se tinha, porque se acreditava que muita coisa era preciso fazer. O primeiro concerto depois do 25 de Abril foi a 27 de Abril em Torres Vedras. Para mim é uma marca inesquecível. Eu nunca me vou esquecer daquele concerto. E reparem, eu tinha entrado há 20 dias para o coro
e tinha aprendido a grande parte do repertório com as cassetes. Lembras-te daquelas famosas cassetes com a voz de cada um que se levava para casa e eu estava ali a ouvir aquilo para poder cantar minimamente. E o próprio concerto de Torres Vedras, que foi no dia 27, aquilo foi uma coisa. Já cantámos o Lago? Foi uma coisa. Não. Andava-se a ensaiar o Chão de Azul, que foi cantado no primeiro Festival dos Três Cores em julho. Mas aquilo que depois foi preso foi no dia em que prenderam um senhor da PIDE em Torres Vedras. A primeira sala estava vazia e nós tivemos que começar sem ninguém. Eu estava tristíssimo porque não havia ninguém na sala. E depois a sala encheu-se quando eles acabaram de prender o senhor. E foi uma noite memorável para mim. Mas depois eu guardo aqueles dias de... quando vocês, e eu cheguei lá a ir também, por exemplo, limpar a sede, ao sábado à tarde, que aquilo era esfregado. E eram vocês que o faziam. E era porque vocês, a sede era mesmo um prolongamento da casa, de sempre convívio. Eu recordo-me perfeitamente disso. E depois recordo. E depois acabava sempre em lanches, jantares, era esse convívio. E depois dos ensaios, quantas vezes eu me lembro de irmos para aquele café que era o Valeriano, nas traseiras, e se ficar lá até de madrugada a cantar peças fora do. E no Viela. A cantar, e no Viela também. Antes do ensaio íamos para lá, depois do ensaio voltávamos. E isso de facto, quer se queira, quer isso nada. criou laços das pessoas indissociáveis. Mas também penso que isso era também importante para quem via, porque dava uma imagem de um grupo e de uma... As pessoas sentiam carinho por... Que havia ali... A senhora anda no coral, e no fim dos concertos encontrávamos na rua. Ai, foi tão bonito. Ai, quando é que fazem outro concerto? Pois eu não sei, agora temos concertos que estão sempre marcados, que eram o de Reis e o aniversário. Esses estavam sempre marcados. Mas depois do 25 de Abril houve muitos mais. Até no Conselho. Sim, porque eu lembro de nós fazermos parte da... Não sei porque ficou-me... havia aquela dinamização cultural das forças armadas e eles chegaram a levar o coro até nós irmos às aldeias e marcar. Eu lembro de ir ao Val da Serra, que não tinha nada a ver com o Val da Serra de hoje. Lembro de cantarmos lá num lagar. Lembro perfeitamente de lá cantar num lagar. E daquilo ser muito... Para mim era tudo uma novidade. E o Zé Roberto também gostava muito nesses concertos. Sim. Era isso que eu estava a dizer. Quando vimos à mata, deu-nos alertar, atenção, cantar na mata. Na mata toda a gente sabe música. E peças difíceis nós cantávamos com muito bem. Sim, a banda centenária. A banda centenária. E isso era tudo muito... Era muito vivido. Era muito vivido. Eu costumo dizer que tive a sorte de ter uma juventude muito rica por causa do coral. Sem dúvida alguma. Tínhamos a preocupação de não chegar atrasados aos ensaios. Depois, mais tarde, isso deixou-se verificar. Sim, eu andava a estudar em Tomar, na altura, depois andava a estudar em Tomar e havia ensaios às terças e às sextas. Eu chegava aqui a Torres Novas tardíssimo, e ia à casa a correr jantar. Eu morava longíssimo e vinha para chegar. Não chegava ali em cima da hora ao ensaio e às vezes não conseguia. E depois também ouvia o ralhete que chegasse atrasado, porque ele sabia porque é que eu chegava atrasado e não me livrei uma vez de um grande ralhete que eu não gostei nada daquilo. Mas havia, era muito disciplinado. A preocupação que eu tinha em manter o nível e a disciplina. E até pode desenrolar dos ensaios, era normal que houvesse concentração. Pois os ensaios de naipe, mesmo quando ele vinha, ele trabalhava com o naipe que ele achasse que estava pior, ou que tinha. Os desgraçados dos contratos nunca acompanhávamos. Éramos era por eu lá estar, mas era verdade, e tu sabes que os contratos foram sempre aquele naipe muito afinado, muito coeso. Bastavam lá estar ele e a Mena Pipa
Mas era um neto que tinha uma sensibilidade diferente. Não sei. Os sopranos, se tu puseres a ver quem eram, até hoje, até estar cá, os sopranos estavam sempre a levar. Mas depois, às vezes, ralhava connosco. Mas quem fomos nós? Desculpa lá, mas era cá fora. E eu, Isto é das velhas rivalidades que havia dentro do coral, porque havia entre os quatro naipes, sopranos e contraltos, e havia os tenores e os baixos, não é? Mesmo às vezes no aniversário costumava haver um jogo de futebol que era entre os baixos e os tenores. Isto quer dizer também que havia muita gente no coro suficiente para formar as equipas, mas havia esta rivalidade entre os naipes. Felizmente a rivalidade não se sentia quando se estava a cantar. Porque senão... Não se sentia, porque também não, no fundo, depois no conjunto não havia. Mas deixa estar. Mas era porque o Zé era mesmo muito exigente. E às vezes tornava-se, nós conhecendo, tínhamos que, já sabíamos que aquilo não era coisas para se levar a mal. Mas não há dúvida nenhuma, por vezes as críticas dele atingiam uma certa violência, eram impactantes, como se diz hoje. E era preciso ter algum estômago para o aguentar. Que ele às vezes era muito difícil. Ele era... Tinha tanto de uma coisa como de outra. Uma pessoa estava farta de fazer e já não sabia como é que havia de fazer, ele continuava a dizer não está bem. E nós tentávamos. E até chegar ao ponto que ele queria, nós éramos por vezes muito esfolados. Mas depois, pronto. Mas era um prazer. Depois acabava por haver a compensação, porque não há dúvida, eu não me lembro sinceramente, estou a dizer isto por convicto, eu não me lembro de nenhum momento, nenhum concerto do coro que eu tivesse acabado com a sensação de correu mal, ou não foi satisfatório, ou não agradou. Havia alguns que o repertório me deixava assim um bocadinho mais inseguro. Mais inseguro, ou que eu não gostava tanto, para ser sincero. Para ser sincero. Não quer dizer que eu gostasse de tudo, não havia peças que eu acho que havia peças que o coro às vezes não gostava, ele gostava, ele fazia questão de que elas fossem executadas, mas o coro não aderia tanto. Eu senti isso, vou ser sincero. Mas também há uma coisa que este coro sempre teve e que o Zé trouxe ou alargou, e que me parece que foi também um bocado um dos motivos de sucesso do coro, que foi um repertório muito alargado, porque se percorreu a história da música toda, era a música da Renascença, era a música barroca, era a música contemporânea, o mais contemporâneo que havia. Ele percorreu tudo. A música tradicional portuguesa. Mas de qualidade. Claro, só a música tradicional portuguesa, harmonizada pelo Lopes Graça. E isso era de facto. E depois, assim, a primeira vez que o coral foi ao estrangeiro foi em França. O facto de se atuar, por exemplo, numa sala prestigiada em Lyon, na sala Molière, a sala do Conservatório, eles dizerem que nunca lá tinha atuado em um coro amador, tinha atuado naquele local, era uma responsabilidade tremenda, mas depois também era uma satisfação. Às vezes nós dizemos, ninguém imagina lá em Torres Novas o que é que nós estamos a viver, nós o que é que nós estamos a sentir. Em Áustria, cantámos mesmo naquela sala que todos os anos se viu o concerto de Ano Novo. Ele dá-nos Sim. Eu de facto, às vezes penso realmente dos sítios em que nós estivemos, que as pessoas, a maior parte das pessoas não chegam a imaginar o bom que nós... os bons momentos que vivemos e muito bem recebidos. Sim. Muito bem recebidos. E vínhamos quando fomos foste à... Não, eu só tive experiências na França
Eu tenho experiências na França e na Roménia. E na Roménia foi o... Foi dos momentos para mim mais... que me ficaram gravados. Eu não tive outros, mas tive lá momentos também que me tocaram muito. Muitíssimo. E nem sempre às vezes nas grandes salas, porque... Não. Por exemplo, numa aldeia que nós atuámos lá, daqueles que estava a ver uma fotografia, estava-me a lembrar da nossa situação naquela aldeia. Quiseram-nos oferecer um pão, que era o lado da especialidade. Sim. Naquela festa, e embrulharam o pão no jornal. Isto foi em... lembras-te da data? Não foi assim há... Foi há 20 anos. E eles embrulharam, estavam tão felizes a embrulhar o pãozinho no jornal e oferecer-nos. Sim, eles deram tudo, uma miúda que deu uma flor, sim, apanhada lá no campo. Eu acho que a nossa sorte e a importância das coletividades, e eu acho que não é só o passado, acho que é porque as coletividades deram-nos a nós, como jovens que vivemos numa coletividade, tivemos esta sorte, tivemos estas experiências. E tu já viveste... Nos enriqueceram muitíssimo. Tu já viveste mais essas experiências, porque eu quando era mais nova não vivi tanto essas, mas vivias mais velha. Mas acho que essas para nós são as mais enriquecedoras. Sim. Porque de facto... Bem, quando entrei no coral, para mim, o facto de ir cantar, fosse onde fosse, para mim era um acontecimento. Eu vivia na expectativa da hora da partida para aquela terra, fosse onde fosse. Porque nós, de facto, não tínhamos muita oportunidade de sair, de conhecer, mesmo aqui dentro do país, atuavam em imensos sítios, norte a sul. Eu recordo-me de estar no coral há 3 meses, quando nós tivemos uma sorte danada, em 74, de ir passar 3 dias a um hotel de luxo ao Balaia, no Algarve. Eu nunca tinha entrado sequer num hotel, quanto mais num hotel de luxo. E de sermos ali tratados com aquilo, era um hotel descomunal e nós éramos muito bem tratados. Isto para um miúdo já tinha feito os 16 anos. Na altura, isto era uma coisa extraordinária. Quais eram os meus colegas que alguma vez tinham tido estas vivências? Ninguém tinha. E tanto, nem eu tinha tido ainda com grávida já da minha segunda filha, quanto mais tu. Mas a importância das coletividades pode ser esta. E eu acho que hoje, não sei, há muitos entusiastas, há muita gente que continua. E é bom, há uma sorte, os jovens, os miúdos, que estão integrados nelas. Mas abandonam mais cedo que nós abandonamos. Pois, a vida hoje traz isso. Perdem o que nós ganhamos. Mas também os tempos são outros. Mas olha, isto é um trabalho sobre o 25 de Abril e sobre o impacto do 25 de Abril, e eu acho que depois do 25 de Abril houve sem dúvida a oportunidade para estas coletividades crescerem imenso. Porque houve uma disponibilidade a todos os níveis. E uma vontade de construir coisas, fazer novo, estava renovado. Exato, era isso. E portanto nós fomos uns imensos privilegiados por termos assistido a esse período. Eu sei que fui numa manifestação que se fazia em Torres Novas, grávida da Mónica, e as pessoas diziam assim: olha, tu estás bem, veja lá. O que é que me faz mal? O primeiro 1 de maio foi uma coisa absolutamente inesquecível. Foi no 1 de maio. O coro saiu à rua com aquela faixa do povo para o povo, que aparece nas fotografias. Nós estivemos a ensaiar de propósito as heroicas, logo de graça, que eram proibidas, não se podiam cantar. E depois, de repente, isto foi ali metido. E nós aprendemos e cantámos. Depois mais tarde, afinámos aquilo. Mas começámos logo a cantar aquilo que era para ter aquilo pronto. E essa manifestação do primeiro eu lá podia, eu acho que não ficou.
acho que só ficou em casa mesmo quem não podia sair à rua. Quem não podia, eu nunca vi ou quem estava muito acomodado. Pois, mas também não eram assim tantos. Eram alguns, está calado. Eram alguns. Mas depois a malta Mas não foi a maior festa da rua que eu vi na minha vida. É que não se via um bocadinho nem de casas, nem de chão. Que era como um parque, era uma coisa fora de si. Portanto, temos muita sorte. Eles agora dizem que são esta geração é a geração à rasca. E eu digo, nós fomos a geração à risca, mas depois tivemos a sorte. E temos a sorte de guardar todas estas memórias. E isso é o principal, é a pessoa. Foram tão vividas e foram tão sãs e tão boas que ficou cá dentro. E não passa nem por nada. Posso não me lembrar das datas. Não temos aqui um copinho, mas podemos fazer uma saúde ao coral dos tempos. Ao nosso coral. Ao nosso coral.